Como receber o favor de Deus. A palavra de Deus diz em Salmos 126, é um salmo muito conhecido, né, inclusive. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, né, ou seja, de alegria. E entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Cara, aqui é um salmo, né, onde está falando de um momento da história do povo judeu, em que, né, uma parte deles, né, sai do cativeiro, volta para Jerusalém, mas não é todos, né? Você vai ver que depois ele fala assim, ele pede para o Senhor, né, restaura a nossa sorte, né? A gente pode mudar aqui a palavra sorte por favor, né? Favor de Deus. Em alguns momentos da nossa caminhada, da nossa jornada, né, da nossa trajetória, a gente não consegue ver o favor de Deus. A gente muitas das vezes vive desertos, vive falta, escassez, tribulações, momentos onde de fato a gente tem levantes, né? Isso faz parte da nossa caminhada, isso faz parte da nossa vida, principalmente da vida cristã, principalmente para quem é filho de Deus, porque a partir do momento que você reconhece o Senhor como seu Salvador, que você se torna filho, né? Ou principalmente onde você desperta para o seu chamado, é aí onde você vai começar a ter levantes, né? A Bíblia diz, né? Paulo diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, né? Contra inimigos espirituais. A partir do momento que você se desperta para o seu propósito, para o seu chamado, é onde as coisas começam a acontecer com mais força, né? O inimigo vem te atacar com mais força, porque até então você não está incomodando o inferno. Mas o que eu quero que você entenda é que em nenhum momento da Bíblia, né, seja no Antigo ou no Novo Testamento, promete, não há nenhuma promessa de que a vida com Jesus, a vida com Cristo vai ser um mar de flores, vai ser um mar calmo, um céu de brigadeiro, onde a gente não vai ter problemas, tribulações, inimigos. Pelo contrário, né, Jesus diz que nesse mundo tereis aflições. Ele não diz que não tereis, ele diz que tereis, né? Vocês vão ter aflições nesse mundo, mas tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo, né? Paulo diz lá em Romanos que, independente de qualquer situação, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, meu amigo, a caminhada com Jesus não te garante uma ausência de batalhas, mas te garante uma ausência de derrotas, porque Ele já venceu o mundo, né? Em Jesus somos mais do que vencedores. E aqui a Bíblia diz, em Salmos, né, que existem estações em que Deus restaura a nossa sorte, Deus restaura o nosso favor, né? Como está dizendo aqui, né, nessa passagem, né, que eles encheram a boca de riso e começaram a cantar cantos de alegria, né? E entre as nações se dizia, eu quero que você se atente para isso aqui, ó. Entre as nações se dizia, grandes coisas do Senhor tem feito por eles. Essa primeira parte do versículo foi isso que mais me intrigou aqui. Deus, ele te concede favor, ele te concede prosperidade, te concede bênçãos exatamente por isso, para que o nome dele seja glorificado. Tudo é feito para a honra e glória dele. Jesus fala lá em João, capítulo 15, no versículo 8, que o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos, darão muito fruto. Então, Deus, né, ele nos traz favor, e a gente tem isso dentro da nossa herança em Cristo Jesus, né? A partir do momento que você se torna filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, a herança que Jesus conquistou para a gente, ela está incluso ali o favor de Deus nessa herança, né? E Deus faz isso exatamente para que o nome dele seja glorificado, através dos frutos que nós damos, né? E o fruto nunca é para a própria árvore, o fruto é para terceiros. Deus vai te dar favor, irmão. Por mais que você esteja vivendo um momento de escassez, de falta, de tribulação, de levante, de crise na sua família, no seu trabalho, nos seus negócios, nas suas finanças, na sua saúde. Eu não sei o que você está passando, mas entenda que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores e que Deus vai restaurar a sua sorte, o favor dele já foi concedido para você, para nós que somos filhos de Deus, né? Aqui, no momento que isso aqui foi escrito, as pessoas não eram filhos de Deus ainda, eles eram apenas servos de Deus, né? A gente passa a ser filho a partir de Jesus. O favor de Deus, ele está disponível para a gente pela graça, a gente precisa acessar isso pela fé. Deus, ele vai te favorecer, irmão, exatamente para que o nome dele seja glorificado, para que as pessoas enxerguem, e quando Deus faz, cara, a medida de Deus nunca é exata, ela é sempre o transbordo.
para que você possa transbordar para as pessoas ao seu redor. O fruto, ele não é para a árvore, é para terceiros, né? Para outras pessoas que venham pegar e se alimentar. E exatamente vai acontecer isso aqui, ó. Entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. É para que as pessoas te vejam a sua história, o teu testemunho, e não tenham como não enxergar Deus agindo a seu favor. E às vezes a gente tem momentos em que a gente está aqui, ó, como no versículo 5 e no versículo 6, os que com lágrimas semeiam, né? A gente está semeando com lágrimas, os que saem andando e chorando enquanto semeiam, né? Voltará com júbilo, trazendo seus feixes. A gente tem que entender que por mais que esteja difícil, com lágrimas, né, que a gente esteja chorando, esteja passando dificuldade, a gente precisa continuar semeando. E o que é semear, meu irmão? O que é semear? Cara, é você continuar mantendo firme a sua confissão de fé. É você continuar perseverando no seu dia a dia, nas suas ações, nos seus pensamentos, nas suas palavras, perseverando na palavra de Deus, né? Em João 15 também Jesus fala, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e vos será concedido, né? Então a gente precisa permanecer na palavra, continuar semeando, continuar confessando a palavra de Deus, as promessas de Deus, né? Para que a gente possa vir a ceifar com júbilo, para que a gente possa colher com júbilo, com alegria, né? Para que a gente volte com alegria trazendo os nossos feixes, né? A nossa colheita. E nesses momentos, cara, que você está passando por essa tribulação, por esse momento de dificuldade, você pode, né? Aqui a gente aprende nesse salmo que a gente pode pedir ao Senhor, como eles pediram: Senhor, restaura a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. O Negueb é um deserto no sul da Palestina, uma região extremamente árida, e no período de seca é algo totalmente sem vida, né? É algo que não produz nada, uma terra que não produz nada. Mas existe o período das chuvas serôdia, né? Onde começa a se acumular água nas regiões mais altas, nas geleiras. E no momento que essas geleiras começam a derreter, essa água começa a fluir e nasce um rio muito forte no meio do deserto, irmão, que gera vida ao redor dele, um verde, vegetação, algo que no meio do deserto. Exatamente o que eles estão falando aqui: restaura a nossa sorte, restaura o nosso favor, como as torrentes do Negueb, né? Tem até vídeo no YouTube, depois você pesquisa aí as torrentes do Negueb, você vai ver sobre isso que eu estou falando. É exatamente isso aqui que ele está pedindo, e você pode pedir isso a Deus. Se você observar Jesus, né, nos evangelhos, ele sempre perguntava: o que você queres de mim? O que tu queres que eu faça? Né? Mesmo ele pergunta isso para um cego, para um paralítico, para as pessoas que é nítido a necessidade deles. Mas entenda uma coisa, meu irmão: os céus não agem de acordo com a sua necessidade. Os céus agem de acordo com a sua fé. E é por isso que você precisa semear a fé. Porque a partir do momento que você, mesmo com lágrimas, continuar semeando a sua fé, com júbilo você vai colher. Com alegria você vai trazer os seus feixes, a sua colheita. É isso que eu aprendo aqui, que eu entendo, né, nesse Salmo 126. O favor de Deus é algo concedido por Ele, né? E a gente me remete a um provérbio, né? Provérbios 10, 22, que diz assim, ó: a bênção do Senhor traz prosperidade e nenhum esforço pode substituí-la. Em outra versão diz que a bênção do Senhor traz riquezas e não inclui nenhuma dor, não inclui dor alguma, né? O que a gente precisa entender é que a bênção é dada por Deus, né? E em Cristo nós somos abençoados. Em Cristo nós somos uma bênção, nós somos abençoados, favorecidos, profundamente amados. Isso faz parte da nossa herança em Cristo Jesus. O favor de Deus já está disponível para você que é filho de Deus, mas você precisa acessar isso pela fé, e você precisa semear a sua fé, mesmo nos momentos difíceis, mesmo quando nada parece que está ao seu favor. Lembre-se, cara, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é um excelente momento para que você possa exercitar a sua fé e fechar os seus olhos, abrir os seus ouvidos espirituais para as promessas de Deus, para a palavra de Deus, e usar a sua boca para falar, para confessar, para afirmar a sua fé, né? Hebreus 10, 36 é uma passagem que eu gosto muito também. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas, que Deus é fiel às suas promessas. Então, o que eu entendo aqui de Salmo 126 é que Deus restaura a nossa sorte, Deus restaura o nosso favor. Por mais que a gente passe por momentos, por períodos onde a gente tenha tribulações, isso vai acontecer. Não ache, meu irmão, se você ainda não tem maturidade suficiente para entender, entenda isso hoje, tenha essa maturidade hoje.
Não vai haver nenhum momento da sua história em que você não vai ter problemas, tá? A gente precisa conseguir chegar num ponto onde, independente do problema, a gente se mantém alegre, com um riso na nossa boca, né? Com cânticos de alegria, com a paz que excede todo entendimento, né? Até porque para você viver a paz que excede todo entendimento, você precisa abrir mão do direito de entender e confiar que Deus, Ele vai à sua frente, que é Ele quem escreveu os seus dias e conhece todos os seus dias antes mesmo de qualquer um deles existir. A gente precisa confiar em Deus. E nesses momentos difíceis, pode pedir a Deus: Deus, restaura a minha sorte, restaura o seu favor, né? Que eu possa enxergar o seu favor na minha vida. As pessoas possam olhar para a minha vida, para a minha história e dizer: grandes coisas o Senhor tem feito por ele. E lembre-se, no momento difícil é o momento excelente para que você possa semear a sua fé, confessando a palavra, lendo a palavra, meditando na palavra, né? E falando. Preste muita atenção em tudo que você fala, irmão. As suas palavras são sementes, né? Provérbios também diz, né? Do poder da boca flui a vida e a morte, né? Escolha a vida. Que você possa semear palavras boas sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a vida dos seus filhos, o seu lar, os seus negócios, as suas finanças, o seu ministério. Você semeie, mesmo nos momentos difíceis, quando tudo que você vê, você não consegue enxergar o favor de Deus, que você possa fechar os seus olhos naturais, abrir os seus ouvidos espirituais para as promessas de Deus e confessar essas promessas, confessar essa palavra, confessar a sua fé, porque é isso que é semear. E como diz a palavra de Deus, é garantido que aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo colherão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes, trazendo a sua colheita. Lembre-se, irmão, independente de como está a sua situação, Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom. Seja forte e corajoso. Se esse vídeo foi bom, se esse vídeo fez sentido para você, se esse vídeo te edificou, cara, compartilha agora esse vídeo. Manda para aquela pessoa que veio à sua cabeça, manda pro seu marido, sua esposa, pros seus pais, pros seus amigos, no grupo da sua família. Compartilha agora, lança as sementes e deixa o Espírito Santo de Deus agir. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve agora para você ser notificado dos próximos vídeos e deixa um comentário aqui qual é o versículo de Salmo 126 que você mais gosta. Valeu? Tamo junto, fica com Deus e lembre-se, Deus é bom em todo tempo.